reunião. Agora, há poucos instantes, a Vivi nos informou que deu um problema na internet dela. Vamos ver se ela consegue ingressar nos próximos minutos. Mas já daremos início, então, à nossa reunião ordinária da plenária do comitê. Peço que a Kelly possa compartilhar conosco a nossa pauta do dia, nossa apresentação. Eu compartilho, Anderson, só um minutinho. Ah, tá bom, Magali, obrigado. Tá, só um pouquinho. Certo, todos estão visualizando. Portanto, eu pergunto aos senhores e senhoras, com base na ata recebida referente à reunião do dia 11 de março, se há alguma supressão, algo a ser acrescentado ou discordância quanto ao conteúdo da ata da nossa reunião de março. Peço que, caso ocorra alguma divergência, que possam se manifestar, por favor. Avisou, senhor. Eu peço autorização. Em não havendo, coloco a ata, né, considerando de que a apreciação não há nenhuma discordância, consequentemente também considero de que a nossa ata do mês de março esteja aprovada. Pois bem, então, dando sequência, quero agora já passar para o nosso terceiro item, que versa sobre a deliberação sobre as áreas rurais na Bacia dos Sinos, a qual nós tivemos um exaustivo debate na nossa última CPA, que pôde compor, a partir das contribuições apresentadas, um documento bastante robusto sobre esse tema, que é de extrema importância e que nós sabemos que, em determinados pontos da bacia, tem tido grandes reflexos, né? Nós tivemos recentemente um debate sobre esse tema e falava sobre uma situação específica na cidade de São Leopoldo, onde se tem uma determinada área, o Morro do Paulo, em que ali havia comercialização, que não pode ser considerado que sejam lotes, afinal de contas, né? O cidadão que adquire, ele passa a ter um contrato de gaveta da qual ele é proprietário de uma fração, uma porção que nem mesmo a limitação, por vezes, geográfica indica, ou seja, há todo o imbróglio colocado, mas o propósito e o objetivo da constituição dessa deliberação nós tivemos a partir de uma série de debates, e eu já quero aqui convidar, né, para que o Claudinei, né, que durante um determinado período exerceu a vice-presidência do comitê, ele possa fazer uma contextualização sobre o tema e, posteriormente, nós passaremos, então, para a leitura da deliberação. Quero, antes disso, aproveitar, a Kelly está colocando aqui no chat da nossa reunião o link de acesso do nosso registro de presença, né? E eu peço aos senhores e senhoras que possa fazer o devido registro, porque é a partir deste link que nós estamos contabilizando as situações que envolvem o registro de presença de cada um dos integrantes dessa plenária. Queres fazer alguma abordagem sobre as lâminas que tu estavas apresentando ali? A Magali, me desculpa que acabou colocando, mas caso a Kelly queira fazer alguma referência sobre o conteúdo das duas... Oi, Anderson. Na nossa última reunião, nós conversamos, né, e acordamos que nós resgataríamos essa prática de trazer para as reuniões, sempre no início da reunião, a gente mostrar aos membros o registro de frequência. Então, a partir
da última reunião, né? Todas as reuniões vão aparecer ali o registro de frequência nas lâminas iniciais. Seria isso. Tá bem, Kelly, muito obrigado. Claudinei, desculpa, eu não estou te visualizando, tu já está conosco aqui. Kelly, viste o Claudinei ingressando? Oi, Anderson. Tá aí ele. Opa! Oi, Anderson. Oi, Claudinei, por favor. Estou te vendo agora. Ok. Valeu. Tudo bem, eu te cumprimentar, então, Anderson, que preside o Comitê Sinos, ao Sandro, que também está contigo na diretoria, e toda a equipe de assessoramento aí do comitê. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos, Claudinei. Tá bem, então. Então, cumprimentar a todos, dar uma boa tarde a todos. E como tu bem explanou aí na introdução do assunto, Anderson, é um assunto que foi bastante exaurido na CPA, né? Na verdade, é um assunto que já se vem trabalhando de longa data, debatendo e criando uma opinião sobre as áreas rurais e um olhar sobre as áreas rurais da Bacia Hidrográfica dos Sinos. Se a gente olhar para o nosso território, talvez pensando com o raciocínio de brasileiro, num país que nós temos uma extensão territorial bastante significativa, e talvez não, das mais significativas de todo o planeta, talvez a gente não pode aplicar esse raciocínio para a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, não necessariamente numa extensão territorial grande. Então, nós temos uma bacia hidrográfica que tem lá sua extensão territorial significativa, mas não tão grande a ponto de nos darmos o luxo de não planejar direito a ocupação, a expansão e o uso do solo que nós temos disponível nessa região, nessa bacia hidrográfica. Como bem referido em várias falas, a bacia Sinos, ela tem lá por volta de 68%, 70%, 72% de área territorial ainda rural. Boa parte dessa área territorial ela tem estratos de conservação do meio ambiente importantes e significativos, como, por exemplo, as áreas de banhado, as áreas úmidas, as áreas de encosta, e que são áreas que elas são extremamente importantes para o meio ambiente, e o reflexo final, e mais importante de tudo também, na conservação e na disponibilidade do recurso hídrico, que é a água, que essa região precisa. Outro fator que se avalia como extremamente importante e que deve ser debruçado o olhar de quem faz o planejamento territorial dos municípios e da região é de que, além dessa significância ambiental, a nossa região, como todos sabem, ela tem uma densidade populacional bastante alta. Então, nós temos, dentro do estado do Rio Grande do Sul, talvez uma das bacias com mais densidade populacional, e a densidade populacional ela requer também, no curso do tempo, na linha do tempo, que áreas de território, novas áreas de usos de solo, principalmente para ocupação de moradia, para prospecção de novas indústrias, para prospecção de infraestrutura necessária da região, elas vão sendo ocupadas. Então, justamente pensando nisso, é que pela CPA, por toda a condução, é que se traz a proposta de deliberação de hoje para criar, eu diria que num efeito pedagógico e num efeito didático, a cultura de que é preciso que os municípios eles planejem o seu território olhando para a totalidade das divisas que possuem e que conversem entre si também. E que a própria região, com boa parte região metropolitana, mas porque a própria região como bacia hidrográfica, também se enxergue nos seus aspectos de planejamento, de ocupação e expansão territorial e uso do solo, se enxergue como um todo, com o ambiente rural e com o ambiente urbano. Nós temos, e você sabe muito bem, a figura de um instrumento de planejamento que ele é extremamente importante nos municípios, que ele se chama plano diretor, e que ele tem base, fundamento na Lei
do Estatuto da Cidade, que tem várias ferramentas que ajudam o administrador a pensar o planejamento das suas cidades, mas nós temos ainda um plano diretor, os planos diretores, que eles têm foco bastante forte na urbanidade da cidade, na questão urbana. E não raras vezes, na forma de planejar, se planeja muito bem o aspecto urbano, o arruamento, todas as características que devem ser pensadas sobre uma cidade urbana, e se esquece de planejar o restante do território e fica, na verdade, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal muito própria, e me debruço sobre esse assunto desde a minha graduação em Direito, a parte rural ela fica, de certa forma, até esquecida e com uma janela aberta para ser ocupada, entre aspas, de qualquer forma, né? Então, aí surgem aí os fracionamentos, que às vezes eles estão, e não raras vezes, eles estão abaixo do mínimo que aquilo que o INCRA estabelece, ou até algum regramento dos próprios municípios que têm fracionamentos mínimos, sem a efetiva fiscalização, sem a efetiva, eu diria que sem a efetiva orientação necessária para que essas áreas sejam bem ocupadas e que sejam bem respeitadas as questões ambientais. Avalia-se que o reflexo dessa ocupação não planejada, talvez ocupações que exacerbam os cuidados com o meio ambiente, eles têm um reflexo muito forte no quesito recursos hídricos. Eles têm um reflexo negativo sobre aquilo que nós precisamos na região de bem mais essencial, que é a água. Então, justamente por isso é que se traz essa proposta de deliberação num olhar longe de ser um olhar punitivo, mas um olhar, como eu falei, de criar um caráter pedagógico, de criar um caráter de pensamento voltado ao planejamento dos municípios, olhando para o seu território como um todo e planejando aquilo que é prioritário nas questões de ocupação de solo, de expansão imobiliária, de expansão urbana, de preservação das atividades de produção de alimentos, que são extremamente importantes, e até por trabalhar nessa área por mais de 20 anos dentro dessa bacia hidrográfica, posso lhes assegurar que praticamente tudo que é produzido nessa bacia hidrográfica, que predominantemente é agricultura familiar, mas também outras formas de agricultura, um reconhecimento bastante importante para os produtores de arroz, praticamente tudo é consumido dentro desta bacia hidrográfica. É aquilo que se chama de ciclos de cadeias curtas, né? E que é de vital importância para a segurança e soberania alimentar. Então, o desafio que se coloca nessa proposta de deliberação é olhar sobre o planejamento territorial, a ocupação do solo, o avanço das cidades, de forma planejada, de forma pensada, para que depois, daqui a pouco, logo adiante, as futuras gerações não se deparem com ausências de áreas disponíveis para planejar os loteamentos industriais, as expansões urbanas que são necessárias, a produção de alimentos e até mesmo a infraestrutura viária, a infraestrutura urbana necessária. Eu também costumo dizer, a gente vive numa região, numa bacia hidrográfica, que ela não estampa o tamanho da territorialidade que o Brasil possui. Ela estampa limites de área, desculpe a redundância, mas limites de área bastante limitados e que cada metro quadrado, cada centímetro de área, ele precisam ser bem planejados, sob pena de pagar nos aspectos econômicos, nos aspectos sociais e também, é claro, naquilo que é a matriz maior que move o Comitê Sinos e que é a sua função, fazer esses alertas e apoiar no seu planejamento na questão da conservação e da preservação da água na sua qualidade e na sua quantidade. Então, de forma geral, sem querer me estender muito, é com esse intuito que vem essa deliberação para que seja aprovada e que seja apreciada na sua melhor intenção possível de contribuir com a região no aspecto de planejamento territorial e ocupação e uso do solo.
Certo, Claudinei, muito obrigado pela contextualização, pela profundidade que tu nos trouxeste em termos de elementos que reforçam a necessidade de que tenhamos essa análise a partir da deliberação que será apresentada na sequência. A Vivi, ela conseguiu ingressar na sala. Vivi, tu tá com a mãozinha levantada, queres falar? Sim, boa tarde, então. Uma consideração que eu quero fazer, que me ocorreu agora, que de uma certa forma, um dos itens que a gente destaca nas considerações dessa minuta de deliberação se dá em razão de um programa que está... Tem alguém que está... Quem é que está com o microfone aberto? Troncone, eu acho. Troncone, fecha teu microfone, Troncone. Uma das considerações que ela está posta na nossa minuta de deliberação trata de um programa que é da hora, né? Que é o programa de revitalização. Eu vou dar destaque ao nome, é Revitalizar. Aí eu vou fazer uma retrospectiva histórica, eu vou me debruçar sobre o Mona Lisa. O que é o Mona Lisa? O Mona Lisa é a identificação de impactos sobre os cursos d'água. Aí eu vou me reportar ao Verdicinos, pelo menos no piloto e na primeira etapa, é recomposição de mata ciliar. Parece que a gente tem preferência em não ter um processo de planejamento e de cuidados, tá? Porque a gente gosta de refazer, né, de corrigir, de ir atrás. Então, o que está sendo proposto, e o Claudinei, eu vou buscar na memória do Claudinei, eu acho, Claudinei, que foi na época do teu mestrado, doutorado, enfim, que vocês elaboraram pela Emater um documento que o Comitê Sino se apropriou com autorização, fazendo todo esse tipo de recomendação, obviamente talvez num tempo de não tanta gravidade, né, porque os problemas parece que só se acentuam, mas eu lembro que o Comitê Sino já trouxe esse assunto em algum momento, de uma forma talvez não deliberativa, mas nós incluímos nos nossos procedimentos o alerta sobre a necessidade de um planejamento mais controlado e mais cuidadoso e de uma forma mais precisa, em sintonia com a legislação em curso, né? Então, passado todos esses anos e com todo o trabalho que se vem fazendo, e o grupo é muito grande, né? Nós temos muitas frentes, nós não conseguimos ainda priorizar os nossos processos no sentido de proteção, de não degradação, né? Nós estamos sempre correndo atrás. Então, me parece que a proposta que surgiu, né, ela vem ao encontro justamente de uma outra cultura. E essa cultura, ela dá visibilidade, ela dá importância de forma muito expressiva para o meio rural. Então, acho que é o momento oportuno, se realmente a Bacia dos Sinos quer ser o piloto de um programa de revitalização, vamos recuperar todos os impactos, todos não, aquilo que é possível de impactos que historicamente vem acontecendo na nossa região, mas vamos talvez passar uma linha e tratar de planejamento de processos de ocupação com mais cuidado, com mais observância da legislação, de modo a não ter que fazer o serviço dobrado, né? Refazer serviço é uma coisa bem constrangedora. Então, isso, Anderson, em relação à minuta. O segundo comentário que eu quero fazer, eu não sei se acontece isso com vocês, mas eu estou muito confusa na minha tela aqui, porque eu vejo gente de cabeça para o ar, eu tenho o bigode eu tenho o cavanhaque do Fernando, e antes eu tinha a imagem só da testa do Sérgio, então, assim, ó, essa tela, eu não sei primeiro com quem eu estou falando, porque daí aparece o Sandro de cabeça para o ar. Enfim, tá, eu tô brincando, mas eu estou ficando tonta na tela. Obrigado, tá, Anderson? Era isso que eu tinha para dizer. Tá bem, Vivi. Nós temos ainda a inscrição do Silvio Clay, mas, Silvio, eu queria te consultar se eu posso, primeiramente, apresentar a nossa minuta de deliberação e aí, posteriormente, a gente abre para as manifestações. Podemos fazer assim, Silvio, ou tu queres? Sim, pode ser. Tá bem, obrigado. Então, Magali, por favor, pode colocar na tela? Então tá, vamos lá. Estão todos visualizando? Há como ampliar um pouco, não é, Magali? Obrigado. Então tá.
Então, essa deliberação, ela versa sobre as áreas rurais, o território, a relevância de manutenção dos atributos naturais para o gerenciamento dos recursos hídricos e a revitalização da bacia hidrográfica dos Sinos. Né? Então, vamos direto aos considerandos, né? Considerando que a Bacia dos Sinos tem seu território formado por 70% de áreas rurais, onde há expressiva concentração de cursos d'água e áreas de várzea, banhados, nascentes, corpos lênicos, como açudes e águas subterrâneas. Relevante concentração de remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica e campestres do bioma Pampa, assim como de áreas de transição entre ambos biomas. Ocorre um aqui próximo em Novo Hamburgo. Vamos lá. Considerável diversidade de flora e fauna silvestre, essencial à manutenção dos ecossistemas, tanto aquáticos quanto terrestres, contribuindo para a conservação das matas, campos, áreas úmidas, manutenção do solo e ciclagem de nutrientes. Considerando que tais atributos são fundamentais para a conservação do solo, controle de erosão e, de modo geral, contribuem para a manutenção e equilíbrio do ciclo hidrológico, considerando ainda que o cultivo de alimentos resultante de atividades agrícolas e pecuárias tem sido progressivamente praticado em consonância com a preservação ambiental, devendo mesmo ser preservado e incentivado. Considerando que o crescente parcelamento de solo e fracionamento de imóveis rurais tem resultado na ocupação territorial das zonas rurais para finalidades tipicamente urbanas, à margem de qualquer planejamento previsto em planos diretores e desprovidos de saneamento básico, conflitando com o objetivo de atenuação de cargas e o alcance do enquadramento legal das águas prospectado no plano de bacia, inserido, né, no modelo de gestão preconizado pela legislação brasileira de recursos hídricos. Pode passar, subir um pouquinho, por favor? Então tá. E por último, mas sem esgotar argumentos que venham a contribuir com o que deliberado em razão da necessária revitalização da bacia hidrográfica, a plenária do comitê delibera, então, expressa fortemente a fundamental observância da legislação em vigência, que trata do parcelamento, uso e ocupação do solo pelos agentes públicos naquilo que lhes compete em relação a licenciamentos de empreendimento e fiscalização dos parcelamentos de solo e fracionamento de imóveis rurais e irregulares, além de outras ações clandestinas que descaracterizam a destinação dos imóveis rurais. Certo, senhores e senhoras, essa é a minuta que foi já apreciada pelos integrantes da Comissão Permanente de Assessoramento e que agora, então, eu abro aqui para as devidas manifestações a respeito do tema, para que posteriormente possamos colocar em ordem de votação. Então, vou pedir sempre a contribuição de todos, no sentido de me auxiliarem aqui nas inscrições, tá bem? O Silvio Clay é o primeiro inscrito, e depois nós temos o Leonardo e o Rafael. Infelizmente, eu não sei a ordem da inscrição de cada um de vocês, mas a gente vai se acertando aqui. Primeiro o Silvio. Formato. Primeiro o Silvio. O primeiro o Silvio. O segundo e o terceiro é que a gente vai fazer um sorteio. Silvio, por favor. Ok. Boa tarde a todos. Tá? Queria só registrar um contato que tive em 1999 com a equipe da Metroplan, quando estávamos iniciando uma revisão do plano diretor, vamos dizer que acabou sendo reeditado em 2004, plano diretor de Novo Hamburgo, tá? E eles fizeram observações em relação à zona rural de Novo Hamburgo, que é, na verdade, 2/3 da área de Novo Hamburgo, que é Lomba Grande. Não o núcleo de Lomba Grande, ali a zona urbana, mas todo o restante da área. Disseram eles
não tratem no plano diretor a zona rural daqui da região metropolitana como se fosse uma zona rural lá numa bacia longínqua da região metropolitana. Considerem que ela é objeto de expansão urbana, tá? Que ela tenha que ter um olhar assim mais atento para aquilo, para esse tipo de expansão que ocorre. E aí eu acho que o Claudinei muito bem expôs um contexto geral, assim, de todas as questões, citando, inclusive, esta pressão, tá? E, para citar Novo Hamburgo, teve uma ortofoto feita em 2018, abril de 2018, se não for memória, e daí fez um trabalho complementar feito dessa ortofoto que constatou cerca de 37, 38 núcleos rurais urbanos na região rural, tá? Com todo tipo de características. Era uma área maior que foi vendendo para, sei lá, familiares, foi picoteando, outra era uma espécie de condomínio, enfim, alguns de classe alta, outros de classe média, outros uma invasão, quase que uma invasão, uma ocupação mais baixo padrão. Então, eu citei isso porque são 37, em torno disso, polígonos constatados na região urbana de Novo Hamburgo, rural, perdão, tá? Na região rural, tá? Que certamente, com a Novo Hamburgo está contratando uma revisão do plano diretor, vai ser tratado de como resolver. E aí tem tudo o que foi falado há pouco, e até está citado nesse documento, nessa minuta do comitê, da CPA, ao menos, tá? As questões ambientais, tipo, sem tratamento de esgoto e assim por diante, quer dizer, sem nenhum cuidado, a regra é qualquer. Por quê? Porque não passou por nenhum regramento, porque não poderia ter feito aquele fracionamento em polígonos esparsos. Era isso, obrigado. Obrigado, Silvio. Eu gostaria de combinar agora com as próximas inscrições de que nós façamos o seguinte, queria estabelecer um acordo aqui de que a gente se detenha a realizar falas de 3 minutos, tá? Para fins de que a gente consiga ter um maior número de contribuições, mas também para que a gente possa, né, nesse conceito de vídeo, reunião, que ele é, de fato, um pouco mais comprometido, a gente consiga dar conta de todo o debate que precisamos realizar no período dessa tarde. Então, peço a compreensão de vocês, e agora nós teremos aqui as inscrições do Leonardo Bastos, do Rafael e do Troncone. E aí, na medida em que o nosso colega Leonardo fizer a sua fala, caso alguém ainda queira se inscrever sobre esse ponto de pauta, eu peço que se inscreva no chat. Em caso de não haver mais inscrições, daí colocaremos em votação a proposta de deliberação, tá certo? Então, Leonardo, por favor, 3 minutos a partir de agora. Boa tarde. Estão me escutando bem? O som Sim, tá bom? Léo. Ok. Eu não participei da deliberação do documento, mas eu gostaria de contribuir no considerando, né, ver a possibilidade de colocar lá no considerando, né, que na bacia do Rio dos Sinos é importante pelo afloramento do aquífero Guarani e recarga do aquífero Guarani, já comprovadamente, né, acima da área ali de Dois Irmãos, né, ali para cima, já mapeado. E não precisa, mas eu vou fazer, né, a importância do aquífero Guarani, da gente citar do afloramento, que é a maior aquífero, né, mapeado do mundo, né? 7 bilhões de pessoas poderiam ser abastecidas pelo aquífero Guarani durante 500 anos. Então, só pela grandiosidade, eu acho que poderia considerar ali considerando, né, que existe área de recarga e afloramento do aquífero Guarani, até pela importância, por exemplo, de contaminação por arsênico, né, que foi mapeado lá na área de São Paulo, ali próximo do aquífero do Bauru. Então, eu acho importante, só uma contribuição que eu acho que seria muito importante a gente colocar nessas deliberações. E reafirmando que eu não participei, mas gostaria de colocar
essa marca aí. Obrigado. Obrigado, Léo. Rafael, por favor. Boa tarde. Me veem, me ouvem? Bem baixinho, Rafael. Melhorou? Melhorou. Vou chegar mais perto aqui, que daí funciona. Anderson, eu não sei, é possível projetar novamente a apresentação? Claro, sem problemas. Enquanto eu falo, porque daí eu consigo identificar os pontos ali. Algumas observações. Obrigado. Antes, o Claudinei comentou alguns dados sobre percentual de áreas rurais na bacia, então eu vejo que seria importante daqui a pouco incluir aproximadamente em frente aos 70% ali na quarta linha, tá? Porque não se tem, ele mesmo comentou, né, esse número é aproximado, então acho que não se pecaria em colocar esse aproximadamente na frente. Sugestão que eu faço é que não é usual também que os considerandos se apresentem como aqueles itens ali com o símbolo aí do travessão. Então, a minha sugestão é que na frente de cada um se inclua considerando, ou seja, considerando expressiva concentração, considerando relevante concentração, considerando a considerável diversidade, ou se procure um outro termo para esse considerável. Na realidade, é diversidade, né? Porque, enfim, ela não... Considerável, creio que não é um termo adequado. Então, entendo que seria considerando a diversidade de fauna e flora silvestre essenciais, seja ela grande ou pequena, ela é única, porque apresenta algumas espécies que só existem aqui. Então, independe dela ser a maior ou menor do mundo, ela é única para cada bacia e deve ser conservada como tal. Ali nesse mesmo considerando da diversidade, mas mais ao final dele ali também, áreas úmidas, manutenção do solo. O Leonardo já comentou, ele trouxe mais um exemplo, ou dois exemplos, recarga de aquíferos. Por isso, a minha proposta seria, após o solo, coloca-se uma vírgula, e após ciclagem de nutrientes, inclua-se e outros serviços ecossistêmicos, porque eles vão além destes listados. Então, é importante que fique claro que não é uma lista que se conclui aqui, mas se abre para outros também, ou seja, se reconhece todos. Até porque alguns vão ter mais, obviamente, mas outros vão ter um pouco menos, mas também não vão deixar de ter interface com a gestão de recursos hídricos. Assim também, ali embaixo, no penúltimo parágrafo, no penúltimo considerando, melhor dizendo, considerando ainda que o cultivo de alimentos resultantes da atividade agrícola tem sido progressivamente praticado em consonância com a preservação ambiental. Não apenas preservação e conservação ambiental, são conceitos distintos, e eu diria, inclusive, que a atividade agrícola ela é mais compatível com a conservação. Exemplos nós temos vários aí, como as agroflorestas, enfim. Indo adiante, então, no último considerando agora, quando se fala ali de quaisquer planejamentos previstos, de planos diretores, eu entendo o seguinte, nós temos planos diretores que não foram atualizados, outros que estão aquém desta incorporação do planejamento das interfaces com o plano de bacia. Então, eu sugiro que, após o previstos e antes de planos diretores, se inclua ou preconizados a, ou seja, aquilo que se espera de um adequado plano diretor à luz da legislação. Então, a sugestão é ou preconizados a planos diretores, previstos ou preconizados a. Assim como eu incluiria também, porque tem interface direta com a gestão de corpos hídricos, e planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, porque também há interface direta, aí eles precisam ser levados em consideração, inclusive no planejamento da expansão urbana. E muitos municípios não o têm, ou quando tem, não o consideram neste plano. Nós temos municípios, sim, com convênio Mata Atlântica, só que o convênio, e isso é um hiato muito grave que ocorre por parte da SEMA, ele fica empurrando este prazo que os municípios têm para fazerem elaborarem seus planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica. Então, por isso que também esse termo ou preconizados a
também serve para planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica, que eu sugiro que seja incluído após planos diretores e antes de desprovidos de saneamento básico. Após o saneamento básico, a minha sugestão é uma vírgula, inclua-se conflitando com a obrigatória manutenção dos padrões de qualidade de água dos corpos hídricos receptores e, por conseguinte, e daí seguiria com o objetivo de manutenção de cargas e o alcance do enquadramento legal. Finalmente, no próprio corpo, então, da deliberação, a plenária do Comitê Sinos expressa fortemente a fundamental observância. Creio que tenha faltado aí o termo necessidade de observância. Ou seja, ele reforça que é necessária essa observância. Como está, sem colocar esse necessidade, nós estamos partindo do princípio que já há observância plena, então não seria necessária essa deliberação. Seriam essas as considerações iniciais, salvo o melhor juízo. Obrigado. Obrigado, Rafael. Rafael, como tu deste uma série de proposições, né, das quais acolhemos em grande parte, eu acho que só esse último ponto aí que ele é muito mais um debate de semântica do que propriamente do conteúdo, né, quando se fala quanto a fundamental observância necessária, elas por si só são condizentes, mas, enfim, peço que nos demais pontos ali a gente, na sequência, poderá adentrar e, obviamente, também numa linha de acolhimento às tuas proposições. Troncone. Bem, está me ouvindo? Boa tarde a todos. Estamos te ouvindo. Ok. Eu achei essa iniciativa do Comitê Sinos muito boa, tá? Porque nós temos áreas urbanizadas em toda a bacia do Rio dos Sinos, principalmente lá no Cará, lá no Fraga temos áreas urbanizadas, aqui no Cará tem também, em Rolante e em Taquara. E não sei se as prefeituras poderão fazer alguma coisa, porque essas áreas já estão ali consolidadas, né? O que pode ser feito? Mas cortar, né, a iniciativa de fazer de divisão de lotes, né, na beira do rio, justamente para aqueles que gostam de pescar, gostam de praticar algum esporte náutico, né, de ter uma casa de lazer, aliás, um sítio de lazer, uma parte de lazer ali, está na hora de estancar isso, né, isso aí tem que ser estancado. Por isso é muito louvável essa iniciativa, né, eu acho que realmente a atividade agrícola tem que ser estimulada, né? Mas eu queria fazer um lembrete também. Nem toda agricultura, nem toda pecuária, ela está tendo esse respeito, né? A classe arrozeira, sim, né? Eu acho que ela é uma classe organizada, né? Que tem associação de arrozeiros, né? Está fazendo um trabalho, acho que muito bom durante vários anos, né? Melhorando a exploração agrícola, o respeito ao meio ambiente, né? Mas eu acho que também a agricultura, de uma forma geral, através da Emater, né, deveria ser preservada, né, da mesma forma que a horticultura está procurando preservar. E aqui, na deliberação de cima, fala em revitalização. Eu acho que uma forma de revitalizar o rio, né, seria, não sei se cabe aqui nesse momento eu falar, né? Senão esqueço que eu vou falar, seria a construção de pequenos barramentos com pedra, a exemplo do que foi feito agora recentemente na bacia do Gravataí, através de uma iniciativa de um produtor, de uma iniciativa privada, com licença ambiental, tanto da FEPAM quanto do DRH, já tem um barramento feito, e estão estudando uma forma de também colocar pedras em duas vossorocas, né, que foram criadas, né, elas foram naturalmente de acordo com a cava do rio, né, da cava do Rio Novo pelo DNOS. Então o rio baixou muito ali, isso causou erosão nas terras em banhados e secou banhados. Essa é uma forma de nós também fazer uma revitalização do rio, estudando formas de fazer pequenos barramentos sem que haja
sem que haja problemas, né, de inundação, sem que haja problemas tanto ao meio ambiente, só vai melhorar, porque vai melhorar a parte hídrica do solo, né, vai melhorar em épocas de escassez, não vão ter mais armazenamento de água, né? Então, acho que não podia ir já pensando e trabalhando nisso aí de estudar pequenos barramentos, como foi feito ali no Gravataí, tá? A minha intervenção era essa. Muito obrigado. Obrigado, Tronconi. Rafael, eu inclusive encaminhei para o teu WhatsApp no privado, se tu puderes, em que pese a nossa reunião esteja sendo gravada, mas que essas tuas contribuições, se tu puderes encaminhá-la por e-mail, né, te agradeço, para que a gente não tenha o risco de reproduzir algo que não esteja expresso na tua manifestação. Pode ser? Sim. Anderson, eu quero me inscrever um item apenas, meia linha que eu esqueci de mencionar, pois se não. É possível agora, que eu creio fundamental, que eu havia esquecido quando eu mencionei ali, e por conseguinte, né, com o objetivo de atenuação, tem um aspecto fundamental que eu vejo que não foi tocado, e por conseguinte, com os usos agrícolas atualmente preponderantes. O que ocorre? Nós temos vários casos, não apenas na bacia Sinos, mas na bacia Caiço também ocorre, onde a urbanização, maiormente aquela irregular, acaba inviabilizando a atividade rural por inviabilizar a qualidade de água e os respectivos usos preponderantes. Então, eu vejo fundamental incluir conflito com os usos agrícolas atualmente preponderantes nesses corpos hídricos. Certo, Rafa, obrigado. Eu vou te enviar de volta, eu vou responder com as contribuições. Isso, durante a fala do Tronconi eu havia encaminhado para ti, mas está acompanhando fica difícil, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu vou chamar aqui a Vivi por conta de um aspecto que foi feito na abordagem, na fala do Léo, referente ao aquífero. Viviane Nabinger. Sim, a Viviane Nabinger e não a Feijó, mas a Feijó pode também falar, se ela quiser. Nós não temos registrado tecnicamente a extensão do aquífero Guarani na Bacia dos Sinos. Não sei, Leonardo, a que estudo tu te referes, mas se é em Dois Irmãos, a contribuição do município de Dois Irmãos na Bacia dos Sinos é muito pequena. E eu não sei se, de fato, o aquífero ele coincide nessa sobreposição de solos, né? Então, eu vejo o seguinte, primeiro, tá, Anderson, eu vou me espichar agora um pouquinho, por quê? Porque eu vi que trouxeram várias contribuições, algumas relevantes, outra eu acho que a gente tem que cuidar um pouco, para não transformar uma deliberação que ela tem um objeto em abocanhar várias coisas. Eu tenho dúvidas, por exemplo, agora, se a questão de citar Mata Atlântica, nesse contexto, ele cabe. Nós temos que ter clareza qual é o objetivo principal da nossa deliberação. Lembrem que quem participou da discussão técnica na CPA se tratou de várias situações que, obviamente, elas todas conversam, né? Quando a gente começa a falar da bacia, eu tenho a percepção de que talvez seria a política pública guarda-chuva, porque ela abocanha todas as outras. Tudo o que acontece acaba tendo repercussão nos cursos d'água. Então, em primeiro lugar, eu acho que é um pouco temerário a gente seguir adiante com essa proposta de deliberação, frente às contribuições que foram trazidas e algumas pertinentes, tá? Se fosse apenas questão de forma, eu diria, não, a gente arruma a forma, mas não se trata apenas de forma. Ela trata de algum conteúdo, e algum conteúdo que eu não enxergo, pelo menos neste momento, como pertinente a esta deliberação. Eu vou fazer um comentário agora para o Tronconi, de forma já, pela acho que a terceira vez. O revitalização, dentro daquilo que é o programa do Estado, onde a Bacia dos Sinos e a Bacia do Gravataí são pilotos, eles já têm pactuado com o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, o estudo para a Bacia dos Sinos, o estudo de alternativas comparativas para o equilíbrio,
para o balanço hídrico, equilíbrio do balanço hídrico, né? Então, não cabe nós botarmos num processo de uma deliberação que trata de uso e ocupação de solo, alternativas que são de planejamento de retenção de água na bacia. Então, não cabe, né? Então, a gente tem que ter um pouco... O que a manifestação de revitalização ao programa que essa deliberação conversa é justamente na questão de reposição de vegetação, a melhoria de qualidade e quantidade de água. Então, ele tem a ver com o programa federal. Mas nós não podemos botar tudo agora que é tudo que é iniciativa e que concorre, converge, sim, né, para a revitalização da bacia dentro desta deliberação. Então, tem que separar um pouquinho as coisas. Então, eu percebo o seguinte, o tema é candente, ele é preocupante, né? A fala do Claudinei, para mim, ela expressa exatamente as preocupações que nos levaram a propor a deliberação, mas eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado de não extrapolar para dentro de uma única deliberação tudo aquilo que está faltando em outras, talvez, todos os regramentos de outras. Então, o que eu vou sugerir? Tá? Eu não gosto de fazer isso, mas eu vejo que nós teríamos que repassar essa proposta, agora colhendo as sugestões dentro da CPA para a gente poder filtrar, aprimorar, né? A questão de forma, acho que é a menor situação, mas para que a gente não extrapole, inclusive, o próprio papel do Comitê Sinos, né? Tem que cuidar um pouquinho isso. Né? O comitê não é o órgão de fiscalização, não é órgão de apontar para o município que ele está falhando, talvez, quem sabe, com a elaboração de seu plano diretor. Que não... Então, eu tenho que cuidar muito, acho que a gente tem que cuidar muito isso, de não interferir em competências que não cabem ao comitê. Então, eu chamo alerta para isso, né? A minha sugestão é que a gente acolha tudo isso que foi trazido, faça uma revisão, e faça o limite, o desenho, né, o que se busca com essa deliberação, e na sequência se podem criar outras, não há problema nenhum, mas cada coisa no seu quadrado. Essa minha leitura sobre a situação, tá, Anderson? Obrigada. Não há nenhum comprometimento em termos de que nós possamos agora, com base nas... Sim, Léo, já vi tua inscrição. Com base nas contribuições que foram aqui apresentadas, o propósito da nossa plenária é justamente esse, de que nós possamos apreciar a minuta de deliberação e tudo que venha trazer em termos de enriquecimento do conteúdo que está sendo debatido, né, possa novamente ser apreciado em CPA e posteriormente trazido para uma nova avaliação da plenária. Então, quanto a isso, eu acho que nós temos concordância, né, caso alguém tenha algum outro entendimento, mas de que é um assunto que requer, de fato, esse olhar atento e que a gente possa, na medida do possível, tentar esgotar todos os debates. Eu retomo aqui o pedido aqui para que a gente observe um limite de 3 minutos das nossas falas, tá bem? Eu tenho aqui o Silvio, o Rafael, o Leonardo e o Marco Miller. Silvio Klein, por favor. Bem rápido, a Viviane citou no início da fala dela dúvidas sobre a questão do aquífero Guarani, tá? A Comusa já fez estudos e os estudos de quem tem CPRM e tal provam que nós estamos aqui na região numa franja do aquífero Guarani, portanto estamos no aquífero Guarani, sim. É só essa contribuição. Obrigado. Obrigado, Silvio. Rafael? Liberando o áudio aqui. Me escutam? A minha dúvida, eu concordo com a reflexão da Viviane quanto ao risco, porque se abre, se tenta se incluir tudo, se escreve um livro. Né? Então, o corte ele é muito tênue, assim, a linha de corte. Agora, a pergunta, por isso me reporta, talvez eu não tenha pego logo de início, eu tive um problema com o Teams aqui. Qual é o objetivo, o resultado esperado com essa deliberação? Porque, quando eu faço a pergunta, entendi eu que é no sentido de reforçar a importância de que se atenham no processo de regularização de de regularização de loteamentos, aquilo que consta na legislação, mas não apenas nisso, mas também no planejamento da bacia hídrico e
por conseguinte, planejamento territorial. Então, assim, quando a gente fala em território, quais são os 3 tipos de plano que sobrepõem-se hoje? Além do econômico, mas econômico ele não é tão com limite físico. É água, bacia hidrográfica, é plano diretor, alguns planos de desenvolvimento rural, mas ele está subentendido dentro para determinados municípios. E qual é o outro, o único que eu conheço além desses 3? É o plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica, por isso que eu citei. Então, ao citá-lo, não entendi, pelo menos, estar abrindo a porteira para incluir-se vários outros, mas seria o último, que seria essa colagem em termos de gestão territorial, somente nesse sentido. Obrigado. Leonardo? Eu gostaria de responder aí e concordar com o Silvio, que realmente eu já li o estudo da CPRM, né, sobre a Bacia dos Sinos, de recarga e afloramento do aquífero Guarani. Então, só para informar aí para a Viviane, eu postei aí análise preliminar das características hidrogeoquímicas do sistema aquífero, um estudo de 2016 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, Alexandre Bortolom. Só que eu já li dezenas, né? Então, eu posso citar, por exemplo, na Bacia dos Sinos, né? Nós temos Gramado, nós temos Canela, são vários municípios de afloramento do aquífero, né? Que foi motivo de Nova Petrópolis, Gramado, Farroupilha, Bom Jesus, Nova Prata, Veranópolis, Vila Flores, Cotiporã, Monte Alegre, Bento Gonçalves, dentre outros. Foram perfurados 14 poços, né, para fazer esse monitoramento de sódio, potássio, sulfato e outras, né, dureza e outras características do aquífero Guarani. Então, tem vários trabalhos disso aí, eu posso citar dezenas, né? Eu só citei um aí que é do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só isso. Obrigado. Obrigado. Marco Miller. Boa tarde. Reforçando, então, sugerido pela Viviane, eu reitero aqui que seria de bom tom que nós voltássemos o assunto para a CPA, para a gente discutir mais a fundo algumas eventuais novas considerações, alterações e, de repente, até de retirar alguns detalhes desses considerandos e rediscutirmos o assunto lá na CPA. Essa é a minha sugestão à Assembleia. Obrigado. Obrigado, Marco. No quadro, né, que eu creio que haja compreensão de todos, o objetivo central é que a gente possa produzir o material e que ele, consequentemente, né, tenha resultados a partir dessa deliberação. Portanto, ficamos acordados de que na próxima reunião plenária retomaremos com o tema em torno da deliberação que for apresentado nessa tarde. O Rafael encaminhará por e-mail as suas contribuições, já encaminhou, inclusive, né? E voltaremos a debatê-lo na nossa instância, que é a Comissão Permanente de Assessoramento. Certo? Bom, diante disso, então, vamos ao quarto item da pauta, por favor. Magali, pode se reproduzir a tela? Só um segundinho que eu vou fechar o arquivo da deliberação, tá? Tá bem. Aproveito e peço aos que requisitaram a manifestação anteriormente, de que possam baixar ali as suas mãozinhas ali para a gente não se perder aqui depois nas inscrições, tá bom? Então tá, nós temos aqui as notas de considerações referente ao processo de modernização da 10.350
E já debate pronto, passo para que a Viviane Nabinger possa expor, né, a forma como foi constituído e o propósito desse encaminhamento. Viviane, por favor. Tá bem. Vamos resgatar um pouquinho, né, da metodologia que foi apresentada pelo DRHS no comando do PAIN sobre esse processo de modernização da legislação. O Sinos aproveitou a carona, e eu acho que aproveitou muito bem, porque fez uma provocação às suas categorias, as entidades membro, no sentido de agregar mais conteúdo para aquilo que estava proposto, né? A primeira ferramenta que o DRHS trouxe aos comitês foi o questionário. Nós tivemos o preenchimento. Para minha surpresa, e de fato para mim foi uma surpresa, porque eu não imaginei que seria feita uma única versão. Acho muito complicado, mas enfim, né? Essa foi depois vamos dizer, a convergência do produto do questionário, tu juntar, na verdade, a opinião de diferentes categorias sobre... Bom, mas enfim, pediram, a gente fez assim. Com um detalhe, né? Todos aqueles que justificaram as suas manifestações no questionário, a gente incluiu na resposta ao questionário. Então, isso dá uma percepção a quem vai agora tabular, aproveitar aquilo que se tirou do questionário, pode aproveitar, né, questões que, inclusive, não se chega numa mesma categoria a consenso. O problema já não é mais nosso, quer dizer, criar um questionário que, por alguma razão, ele não consegue, na verdade, sistematizar de uma forma linear. Bom, mas a gente cumpriu a primeira etapa, nós tivemos uma segunda etapa, né, isso tudo dentro da metodologia do DRHS, que foram aquelas oficinas com as nossas categorias, e aí eu dou um destaque para o movimento Hessler, que na figura do Arno participou da categoria de ONGs ambientalistas, o Carlos Moraes, que representou a Unicinos dentro da categoria de ensino e pesquisa, e infelizmente eu não sei se o Bamber está na reunião, mas nós temos que puxar a orelha do Bamber, porque ele assumiu um compromisso em nome do Comitê Sinos, né, para representar as câmaras de vereadores, e a oficina que juntou essa categoria tinha um vereador de uma outra região, né? Então, eu vejo que quando se assume compromissos em nome da entidade, se por uma circunstância não pode cumprir, tem que avisar para a gente poder botar um substituto, se for o caso, né? Bom, mas de qualquer forma, então, respondemos o questionário, participamos das oficinas, também teve uma oficina de comitês de bacia, com as diretorias, participamos também, né? Mas se aproveitou justamente essa provocação, essa mobilização, e nos encontros que nos foram possíveis realizar. Nem todas as categorias realizaram esses encontros setoriais, né? Nós tivemos muitas reuniões e muito ricas. Por um lado, a gente percebe, minha avaliação, que nós temos que aprimorar muito o nosso exercício de representação, né? Nós temos uma fragilidade muito grande em representar categorias, né? A sensação que se tem não são todos, mas alguns representantes de entidade que compõem uma categoria falam por si, não falam por categoria. Não há esse vai e vem de representar realmente o pensamento de uma entidade, de uma categoria, enfim, então nós temos que trabalhar muito nisso. São duas coisas, representação e representatividade, tá? Então isso ficou muito visível nas reuniões com as categorias. De uma certa forma, eu acho que todo esse movimento coloca o nosso sistema nu, né? Mostra muito, muito além dos gargalos da própria lei, né? Ele estampa a condição que hoje nós vivemos dentro de um comitê de bacia, que deve ser o espelho de uma representação setorial de uma bacia hidrográfica, né? Então, nós temos que rever, e eu acho que essa é uma das razões de se estabelecer firmemente o protocolo do quórum do Comitê Sinos, quer dizer, fazer o regimento funcionar para que quem não participa, quem não consegue assumir esse compromisso mensalmente de estar na plenária e fazer o diálogo com seus pares, não pode representar o setor. Sinto muito, tá? Bom, então isso é um aspecto que eu acho que nós vamos ter que lidar com isso, né? Nós não podemos fazer de conta. Embora o Comitê Sinos tenha uma participação muito forte, nós chegamos a ter nas reuniões presenciais
mais público que não é membro do Comitê Sinos, quer dizer, nós temos essa capacidade de representação da sociedade, eu acho que é um compromisso forte, mas nós pecamos muito na representação daqueles que têm o dever, porque estão, né, delegados a representar categorias e setores. Então, acho que isso ficou para mim muito claro. Tem o contraponto, teve categorias que me surpreendeu, a presença e a clareza sobre o conteúdo que está sendo trabalhado. Bom, então, a partir dessas situações e da oportunidade que o Comitê Sinos aproveitou de se movimentar um pouco mais, mexendo com as categorias, foi produzido um documento que é chamado Nota de Considerações, que eu não entendo que deva ser deliberado, porque ele não é um documento de consenso, ele não é uma deliberação. Ele, na verdade, são percepções. Eu dividi, quando montei o documento, passei para a CPA, eu dividi ele em blocos. Uma parte que fala sobre, talvez, o ponto que originalmente era o gargalo, na percepção de quem conduz o processo, agência e cobrança. Então, isso se remete à lei, né? E parece que, eu não sei se houve mudança nesse sentido, mas parece que todo o problema da não efetivação da lei está na própria lei. E eu acho que tem coisas de gargalo maior, que é a operacionalização da lei. A gente já falou sobre isso. Por exemplo, nós temos um plano de bacia e ele não tem as ferramentas, ele não tem, eu não sei qual é o instrumento de pactuar aquilo que a sociedade deseja, mas que remete ao executor uma outra condição, e esse pacto não é feito. Então, nós dizemos isso. Em 2014, nós dissemos que ia ter um abatimento de carga orgânica, e a nossa referência era São Leopoldo, porque São Leopoldo estava abatendo 40% da sua carga. Então, nós pactuamos, no âmbito do Comitê Sinos, da plenária, que em 10 anos, todas as outras operadoras, ou todos os outros municípios, chegariam nesse nível de abatimento. E os dados da FEPAM dizem o contrário, né? Nós estamos cada vez, embora eu acredito que o sistema de coleta e tratamento de esgoto, ele possa estar sendo ampliado, mas a população também está crescendo, e está crescendo aparentemente sem essa infraestrutura. Então, há um descompasso em relação a isso. Então, bom, voltando ao documento, ele fala primeiro dos gargalos da lei, agência e cobrança. Aí depois ele trata justamente, ele chama a atenção para as questões de operação. E aí entra uma esfera que não é exatamente nossa, mas é do Conselho de Recursos Hídricos. As normativas de funcionamento ou de operacionalização da lei, elas se dão por deliberação do Conselho de Recursos Hídricos, tá? Então, nós temos problema na composição de comitês, nós temos problema no processo de eleição dos comitês. Nós mal saímos de um processo de renovação do Comitê Sinos, e agora em outubro nós começamos de novo outro, né? Então, por que não espichar esse prazo, de 4 em 4 anos faz a renovação de composição, mas mantém de 2 em 2 anos a presidência? Porque isso é um custo imenso, um custo operacional. A gente sabe, né, Kelly, como é difícil mobilizar de 2 em 2 anos, especialmente nos Sinos, o Comitê Sinos tem 32 anos, tu já tem mais ou menos ideia de quem são os setores que vêm ao comitê. Então, é um desgaste imenso. Eu estou dando um exemplo. Então, tem vários exemplos que não são da lei, mas que são das resoluções, das normativas, dos decretos que saem da onde? Do Conselho de Recursos Hídricos, né? Eu não vi, né, a não ser eventualmente numa fala, esta preocupação no processo de modernização da lei. Bom, então, voltando, bloco 1, agência cobrança, bloco 2, a questão da operacionalização, e no bloco 3, o que foi feito? Todas aquelas categorias que registraram em documento, eu posso pegar o caso da representação das comunidades, que o Sandro coordenou, né, na categoria dele, eles produziram um documento, as ONGs ambientalistas produziram um documento, as operadoras, embora elas tenham feito ali uma mistura entre abastecimento e drenagem, enfim, né, esgoto, produziram um documento, e também segregou as memórias daquelas reuniões feitas com as categorias. Então, é um documento que ele não é impositivo, ele é sugestivo, né, onde se buscou traduzir ou transcrever todas essas contribuições, e isso vai ser remetido ao DRHS,
né? Aí quem vai fazer a seleção e a apropriação daquilo que possa ou não importar para o processo que é deles, bom, aí não cabe mais a nós, né? Então, é isso. O documento, ele foi encaminhado previamente para as entidades membros, para os representantes das entidades membros, para poder fazer uma leitura, né? Mas não vejo que ele tenha essa condição de ser deliberado, porque ele não é, vamos dizer, uma posição, ele é uma contribuição, que pode ser aproveitada ou não. Então, é isso, Anderson, tá? Sobre a questão da nota de considerações. Obrigada. Certo, obrigado, Viviane. Eu até, no início, quando fiz o convite para a tua fala, já deveria ter mencionado o fato de que esse relato feito pela Viviane, ele tem um caráter de informe. Nós não efetuaremos através de resolução de uma minuta de deliberação a ser avaliada esse encaminhamento, uma vez de que ele já engloba as contribuições realizadas pelas diferentes categorias. O Rafael está escrito, mas eu creio que a gente pode colocar esse tema muito mais num caráter de algum grau de esclarecimento do que propriamente de debate, uma vez de que ele é a compilação das propostas apresentadas por cada uma das categorias e, como já dito pela Viviane ao final da sua fala, será remetido ao DRHS, que terá, sim, então, a incumbência de promover o filtro necessário. Rafael? Ouvi atentamente o que a Viviane comentou. Eu creio que até daqui a pouco, se há interesse pela diretoria, é possível sim uma deliberação com base nesse documento, qual seja, reconhecendo a diversidade de entendimentos sobre o sistema e sobre funções, e a importância de se trabalhar maior formação dentro dos comitês e junto a outros setores e instâncias da gestão de recursos hídricos, visando padronização. Quer dizer, isso ficou claro. E isso é um consenso, ou seja, o não haver consenso acabou sendo consensual nesse material. Isso é uma informação importante, né? Seria só essa contribuição. Correto. Obrigado. Mais alguma contribuição? Alguém tem alguma manifestação a respeito desse ponto de pauta? Em não havendo, né, nós daremos sequência agora ao próximo ponto, e a apresentação que será feita pela Kelly, eu peço aos senhores e senhoras que, caso queiram incluir algum ponto de pauta que verse sobre os assuntos gerais, que possam realizá-lo através do chat, fazendo a sua devida menção. Kelly, por favor, vamos então ao tema vinculado ao Procomitê e o levantamento feito no que tange ao Comitê Sinos. Claro. Coloca o PowerPoint, por favor, Magali. Sim, só um minutinho. Nós estamos em processo de renovação das informações do Procomitês. Só vou esperar ela colocar ali para me explicar para vocês. Enquanto ela coloca, eu já apresentei em reuniões anteriores sobre o Procomitês, né? Mas reforçando, ele é um programa, então, nacional de fortalecimento dos comitês. E o objetivo dessa certificação, né, é realizar um apoio de desenvolvimento aos comitês. Como é que funciona essa certificação? Anualmente, nós mandamos as atividades que são propostas a serem realizadas pelo comitê. Essas atividades, elas entram tanto nas funções administrativas do comitê, como na função de qualificação dos membros. Nós mandamos para o CRH, que através deles encaminham para a ANA, e sempre mandamos as informações. Nós temos que depois fazer jogar as informações dentro do sistema da ANA para ver se as informações são corretas. Nós temos que fazer a verificação dessas informações.
como é que a gente faz essa verificação? Nós pegamos todo o histórico do comitê anual, tudo que foi realizado no comitê, e jogamos no sistema de ferramentas da ANA. Através dessas informações, eles vão bater com o nosso plano de trabalho do ano anterior, e assim nós vamos receber uma pontuação que, somando com a pontuação dos 25 comitês do Estado, o Estado acaba gerando uma pontuação junto ao programa. Eu não sei se ficou um pouco confuso, alguém tem alguma dúvida. Esse é o plano de 2021. Essas informações nós estamos propondo, né, a realizar essas atividades, que são atividades que nós já vimos realizando já anualmente, né, e elas vão ser aferidas o ano que vem. Atualmente, eu estou inserindo as informações do nosso histórico de 2020 para fazer essa aferição junto com o sistema da ANA. É mais a nível de informação e conhecimento do comitê, né, dos membros, do que o comitê, das atividades do comitê mesmo. Certo, Kelly, muito obrigado. Pois bem, ao longo da fala da Kelly, nós não tivemos nenhuma manifestação de assuntos gerais a serem tratados, né? Anderson, Segue em aberto, e eu peço que nós temos a inscrição da Viviane, né? E peço desculpas se há mais alguém inscrito, por favor. Viviane. Posso? Deixa eu comentar um pouquinho sobre esse trabalho da ANA, tá? Porque ele já é de um bom período e ela faz uma espécie de ranking de avaliação entre comitês de bacia. De apoio, vamos dizer assim, depende como se interpreta, né? Eu acho que para os sinos foi uma forma de provocar uma certa organização interna, né? Por exemplo, de a gente selecionar e organizar todas as iniciativas que se remetem, por exemplo, a um plano de comunicação, e eles dividem, na verdade, essa forma de avaliação em várias rubricas, tá? Então, o que o comitê avançou em termos da sua comunicação externa, por exemplo? O que ele realizou em termos de qualificação e capacitação? O Comitê Sinos tinha isso tudo, fazia tudo isso, mas fazia misturado, do ponto de vista de organização interna. Então, a provocação da ANA, eles na verdade, oferecem um apoio, inclusive, no começo, tinha essa expectativa de ser ofertado um recurso financeiro, né, que nunca chegou. Bom, tá bem, também era pequenininho, né, era 5 mil reais ano para cada comitê de bacia para fazer não sei exatamente o quê, mas nunca chegou. Bom, mas eu acho que aí na verdade, a gente transformar uma provocação, porque ela nos demanda muito tempo, né, é uma atividade de organização que demanda tempo, são horas que tem que estar debruçado em relação a isso, mas que de uma certa forma é um pouco daquela coisa de fazer do limão uma limonada, né, como se aproveita uma provocação externa que faz esse ranking e que tu consegue observar qual é o grau de desenvolvimento institucional de cada comitê no país, através de uma nota, né? Mas isso provocou o comitê a se organizar internamente. Eu acho que esse é o grande aspecto positivo. Então, a gente está sempre atento, por exemplo, uma reunião plenária como esta, onde se debate uma deliberação que tem um conteúdo que é candente, a questão da ocupação e uso dos solos, isso é processo de qualificação. Isso é um processo de qualificação. Quem participa da reunião, no mínimo, se tiver boa vontade, vai aprender alguma coisa. Eu, por exemplo, vou ter meu final de semana, porque o Leonardo mandou um monte de coisa ali do Aquífero Guarani, eu vou ter que ler, né? Porque fui provocar e agora eu vou ter que olhar. Mas, então, esse programa, o Procomitê da ANA, ele trouxe isso, né? E pela primeira vez, e me corrige, Kelly, se eu estou errada, a primeira vez que o Sinos é o único comitê do Rio Grande do Sul que atingiu 100%, né, de atendimento aos parâmetros analisados pela ANA. Eu não gosto, né, eu não gosto muito disso. Não acho que a gente está aqui para dividir com alguém, para comparar com alguém. Mas eu vou trazer justamente isso, né? A provocação externa nos obrigou a dar uma organização em processos que a gente já vinha desenvolvendo, mas que era, vamos dizer, tipo, tudo na mesma cesta. Agora, cada cestinha tem seu conteúdo específico. Então, esse comentário que eu queria fazer, tá, Anderson? Tá bem. Kelly, tu queres
fazer mais alguma manifestação? Não? Tá bem, obrigado, então. Bom, diante disso, né, agora, tanto foi falado sobre a Ana, não é a pauta não é o tema, né, vinculado a esse ponto de pauta, mas o destaque se faz, né, devido aos novos contornos de atribuições que a Ana absorve a partir da Lei 14.026, o novo marco legal do saneamento, que absorve, dentre outras atividades, o fato de que a agência agora também terá a incumbência de constituir parâmetros, normativas em nível nacional que possam ser atribuídas às prestadoras de serviço de saneamento, né, aos 4 eixos do saneamento. Hoje, amanhã, inclusive, eu creio que há um primeiro debate que trata sobre o tema de resíduos sólidos e que terá uma contribuição, uma atividade que a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária está promovendo. É muito provável que muitos senhores e senhoras já devam ter visto de que essa atividade ocorrerá. Pois bem, dito isso, então, mais uma vez agradeço a participação de cada um de vocês nessa tarde de hoje, uma reunião que ela cumpriu o seu objetivo de ser bastante objetiva, mas que tivemos sim a condição de poder aprofundar esse debate. Não há nenhum problema de que nós não estejamos saindo daqui com a deliberação aprovada, ou enfim, que ela tenha sido colocada em votação, uma vez de que o entendimento maior é no sentido de que ela possa ter robustez no seu conteúdo. Então, mais uma vez, obrigado, né? Se cuidem bastante, saúde e vacina já para todos. Uma boa tarde. Boa tarde. Rafa, tu pode ficar na reunião ainda, Rafa? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos. Até a próxima. Magali? Oi? Onde é que eu registro a minha participação? Tem que registrar em algum sim, lugar? Marco. Aqui no chat tem a Kelly colocou um arquivo. Consegue chegar ali no chat? Para ficar bem. Ela vai colocar de novo. Tu consegue ir até o chat ali? Sim. Ali tu tem que abrir o arquivo e online, daí tu te registra. Daí que ela vai colocar, ela botou de novo no chat. Depois eu gostaria de um tutorial ensinando como cria um desses. Aqui para o Caí vai ser uma mão na roda. Vou te mandar um videozinho, eu peguei no YouTube. Legal. Bem, eu não sabia na última... Mas é R$50 para te dar esse caminho. 50 pilas. Mas eu cobro 50 para avaliar se tá bom. Daí, tu já acabou de dizer que tu quer ele, então agora ferrou. A Vivi pediu para eu ficar, não é para eu puxar a orelha sobre pró-comitês, né, Vivi? Não, eu quero... Não, Rafael. Sabe o que nós fizemos com pró-comitês, ó? Eu se fosse tu fugir, Rafael, enquanto é tempo. Nós não temos pernas para responder, a gente nem vai mandar nada para o pró-comitês. Não, é assim, ó, é tu trabalhando para eles, né? Exatamente. Sem retorno. Sabe como é que está a nossa situação, Vivi? Nós temos convênio com a Flux e a SEMA ainda ia repassar não sei quantos mil, acho que era 50 mil para o último